Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com alegria e reverência que nos reunimos mais uma vez diante da Palavra de Deus, buscando mergulhar nas profundezas da sua sabedoria e amor. Hoje, nosso coração se volta para um dos pilares fundamentais da vida cristã: a fé. A fé é mais do que apenas uma crença intelectual. É uma confiança profunda e inabalável no caráter e nas promessas de Deus. É o firme alicerce sobre o qual construímos nossa vida espiritual, nossa esperança e nosso relacionamento com o Pai Celestial. Ao longo das Escrituras, somos confrontados com exemplos marcantes de homens e mulheres cuja fé os capacitou a enfrentar desafios inimagináveis, a superar obstáculos aparentemente intransponíveis e a testemunhar milagres extraordinários. Desde Abraão, cuja fé foi contada como justiça, até os discípulos que seguiram Jesus sem hesitar, a fé tem sido o motor que impulsiona o povo de Deus através dos séculos. A fé nos desafia a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos ver o cumprimento delas. Ela nos leva a perseverar na oração quando as respostas parecem distantes e a louvar mesmo em meio às tempestades da vida. A fé nos leva além dos limites da nossa compreensão humana e nos conecta com a soberania e o poder ilimitados do nosso Deus. Hoje, enquanto nos reunimos para explorar o tema da fé, convido cada um de vocês a examinar o estado da sua própria fé. Como está alicerçada a sua confiança em Deus? Em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais plenamente no Senhor? Que este tempo dedicado à reflexão sobre a fé nos inspire a buscar uma fé mais profunda, mais autêntica e mais transformadora. Que possamos ser como a figueira plantada à beira das águas, cujas raízes mergulham fundo na terra da verdade divina, produzindo frutos de justiça e esperança em abundância. Que a palavra de Deus que compartilharemos neste momento seja uma luz para os nossos caminhos, uma fonte de encorajamento para as nossas almas e um chamado para uma fé que não se abala diante das provações, mas permanece firme nas promessas eternas do nosso Deus fiel. Que o Espírito Santo nos conduza nesta jornada de fé, fortalecendo-nos, capacitando-nos e transformando-nos à imagem do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus é repleta de passagens que nos ensinam sobre a importância e o poder da fé. Uma dessas passagens, muitas vezes citada, encontra-se em Hebreus 11, conhecido como o capítulo da fé, onde o autor bíblico descreve exemplos notáveis de fé ao longo da história do povo de Deus. Hebreus 11 começa com uma definição poderosa de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, verso 1. Esta definição nos lembra que a fé não se baseia em evidências visíveis ou tangíveis, mas em uma convicção profunda do coração, na confiança absoluta em Deus e em suas promessas. Ao longo do capítulo, somos apresentados a uma galeria de heróis da fé, desde Abel até os profetas, que perseveraram mesmo diante de grandes desafios e adversidades. Eles confiaram em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis, e suas vidas testemunharam o poder transformador da fé. O autor destaca exemplos notáveis, como o de Abraão, que, pela fé, quando foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Abraão confiou em Deus mesmo quando o caminho à frente era incerto, e sua fé foi contada como justiça. Outro exemplo marcante é o de Moisés, que escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, em vez de usufruir prazeres temporários do pecado. Hebreus capítulo 11, verso 25. Moisés confiou nas promessas de Deus e liderou o povo de Israel para fora da escravidão no Egito, confiante na fidelidade de Deus. O capítulo continua descrevendo outros exemplos notáveis de fé,
desde o livramento de Raabe até os milagres operados por homens e mulheres de fé. Todos esses exemplos nos mostram que a fé não é apenas uma crença teórica, mas uma convicção que se manifesta em ações concretas e em uma vida de obediência e confiança em Deus. A conclusão do capítulo resume o impacto da fé na vida dos crentes. Estes todos, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não alcançaram, contudo, a concretização da promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40. A fé nos conecta com as promessas eternas de Deus e nos prepara para a plenitude da vida futura, onde seremos aperfeiçoados em sua presença para sempre. Portanto, a palavra de Deus sobre a fé nos convida a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, e a perseverar na esperança das promessas que Ele nos fez. Que possamos ser inspirados pelos exemplos de fé registrados na Escritura e que nossa própria fé seja fortalecida pela comunhão com o Espírito Santo e pela meditação na Palavra de Deus. Ao final desta partilha da Palavra de Deus, elevamos nossos corações em gratidão ao Senhor por nos permitir mergulhar nas profundezas do seu amor e da sua sabedoria. Que as verdades reveladas em sua palavra possam ecoar em nossos corações e nos guiar em cada passo da jornada da fé. Que a luz da verdade divina ilumine nossos caminhos e nos conduza à vida plena e abundante que só o Senhor pode oferecer. Que as sementes plantadas em nossos corações nesta ocasião germinem e floresçam, produzindo frutos de justiça, amor e paz em nossas vidas e em nosso convívio com os outros. À medida que nos despedimos, que levemos conosco não apenas as palavras proferidas, mas também o desafio de vivermos de acordo com os princípios da Palavra de Deus em nosso dia a dia. Que nossas ações sejam um testemunho vivo do seu amor e da sua graça, alcançando e transformando vidas ao nosso redor. Que possamos continuar a buscar a face do Senhor em oração, aprofundando nosso relacionamento com Ele e crescendo na intimidade do seu amor. Que cada momento passado na sua presença seja um lembrete do seu cuidado constante e da sua fidelidade infalível. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, e que a sua graça nos fortaleça e nos sustente em todos os momentos. Com gratidão e louvor, despedimo-nos, confiando que a palavra de Deus continuará a agir em nós e através de nós para a glória do seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.